A Câmara Municipal de Bauru realizou 2 sessões extraordinárias em ambiente virtual. Os trabalhos foram transmitidos pela TV e pela Rádio Câmara Bauru. A pauta trouxe 2 projetos de lei em primeira discussão de iniciativa do Executivo, além de um veto e um parecer de ilegalidade. A resolução que permite a convocação das sessões virtuais pela Câmara de Bauru foi aprovada no dia 23 de março. Vale para casos de pandemia, guerras, instabilidade institucional ou calamidades de grandes proporções. Bom, nós conversamos agora por telefone com o presidente da Câmara Municipal de Bauru, vereador José Roberto Segala, repercutindo os trabalhos de mais essas 2 sessões extraordinárias virtuais. Presidente, obrigada pela entrevista mais uma vez. É um prazer, Lidiane, um prazer e uma obrigação. Já disse várias vezes que cabe a nós prestarmos conta do nosso trabalho ao munícipe. É fundamental que o munícipe saiba que nós trabalhamos para ele, nós fomos eleitos para isso e temos que dar satisfação do que estamos fazendo. Portanto, é uma obrigação. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos, presidente. Bom, com relação às sessões extraordinárias, o projeto de maior envergadura na pauta dessa última semana era o que autoriza o uso de recursos de vários fundos públicos do município para o combate do Covid-19. A votação desse projeto foi adiada, enquanto os vereadores aguardam os ajustes indicados ao prefeito Gazeta. O entendimento é que é necessário ampliar o controle sobre o acesso ao dinheiro, que até então teria outras finalidades e que deve ser usado só quando todas as outras fontes de recursos estiverem de fato esgotadas? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, eu queria começar dizendo o seguinte: tivemos uma excelente reunião ontem. Nós estamos aos poucos aprendendo a utilizar esse instrumento da videoconferência. As falas dos vereadores foram extremamente responsáveis, oportunas, comentários críticos, mas com consistência, com observações de natureza técnica, muitos deles fazendo as observações que a maioria de nós recebe dos nossos munícipes também. Portanto, eu achei uma reunião muito boa, inclusive na ocasião em que tivemos que votar. Os comentários que foram feitos também foram pertinentes. Havia uma preocupação realmente com a utilização desses recursos, afinal de contas, esses fundos, eles foram criados para uma determinada finalidade. Como eles têm dinheiro, eles têm recursos neles, nós estávamos autorizando a que eles fossem utilizados. Isso já estava no projeto que a vereadora Chiara havia encaminhado. Na verdade, o que nós estamos oferecendo ao prefeito é a possibilidade dele utilizar esses fundos. Só que é uma utilização responsável. Ele não pode simplesmente, porque tem esse dinheiro à disposição, sair gastando de qualquer maneira. Nós queremos saber onde ele pretende gastar esse dinheiro. E mais do que isso, esse é um dinheiro de retaguarda. Ou seja, ele tem outros recursos que estão disponibilizados para ele, pelo governo do Estado, pelo governo federal, e que ele tem que utilizar primeiro, evidentemente, antes de lançar a mão dos fundos. Na medida em que esse dinheiro se mostrar insuficiente e houver necessidade de mais recursos, nós já estamos adiantando para ele que vai poder contar com o dinheiro que está nos fundos. Como o projeto que veio do prefeito não veio com essas observações, nós entendemos de colocar emendas nesse projeto. Os vereadores Meira e Manela Ozila assinaram 3 emendas e eu assinei uma 4ª emenda, porque é preciso lembrar também que alguns dos valores que estão no fundo, eles estão lá por outras razões. São determinações judiciais, feitas em acordo na justiça. E, portanto, nós, usando esse dinheiro, estaríamos desobedecendo uma ordem judicial. Então, a nossa lei
tinha que prever que essa parte que está vinculada ao judiciário não pode ser utilizada. Então foi feita mais uma emenda. Ocorre que a nossa consultoria jurídica, e nesse caso eu entendo que agiu muito bem, entendeu que nesse tipo de legislação não caberia emenda do legislativo. Então, nessa altura, como nós entendíamos que para aprovarmos o projeto precisaríamos incluir as emendas, não pudemos aprovar o projeto e devolvemos o projeto ao prefeito. O líder do prefeito, o prefeito renovou a indicação do vereador Marcos de Souza, assumiu o compromisso de levar ao prefeito as emendas que nós tínhamos apresentado, para que o prefeito as inclua no projeto. Ou então retire esse projeto e envie um novo projeto já com essas especificações. Nós convocaremos outra reunião de imediato, faremos outra sessão extraordinária por videoconferência e, se tudo estiver em ordem, aprovaremos, sem sombra de dúvida, esse projeto de lei. Presidente, ainda repercutindo os trabalhos dessas 2 sessões extraordinárias virtuais, as estratégias da Prefeitura com relação ao enfrentamento da pandemia do Covid-19 em Bauru foram bastante questionadas pelos vereadores durante os seus pronunciamentos. A grande crítica é com relação à centralização de decisões pelo prefeito e também um ambiente de incertezas com relação à abertura e estruturação de leitos. Em razão disso, a Câmara agora cobra do Executivo o envio de uma prestação de contas de forma quinzenal. É verdade. É preciso dizer o seguinte, Lidiane. O prefeito não é o dono da verdade. No entanto, ele está agindo como se fosse o dono da verdade. Eu não estou dizendo que é ele pessoalmente. Ele se cercou de um grupo de pessoas que está do lado dele, que ele denominou de comitê, e nessas pessoas ele confia cegamente e decide com base naquilo que eles resolvem ali. Mas eu volto a repetir, isso não quer dizer que essas pessoas estejam certas, 100% das vezes, inclusive. Nós já vimos eles fazerem coisas que são inacreditáveis. A decisão que tinham tomado, por exemplo, de embrulhar fruta por fruta no mercado e na feira, era um absurdo, não tinha cabimento. Tanto que eles voltaram atrás, recuaram nisso. Isso mostra que nem sempre eles estão certos naquilo que estão fazendo. Então eles têm que ouvir outras pessoas, eles têm que ouvir outros segmentos, eles têm que dar oportunidade de outras pessoas responsáveis também participarem desse processo de decisão. Ele tem que ouvir a Câmara, mas não é só ouvir do verbo ouvir. Ele tem que ouvir com o propósito de, se a Câmara convencê-lo, ele aceitar o que a Câmara está colocando também para ele. Não é só a Câmara, tem várias outras entidades em Bauru representativas da população. O Sincomércio está já se manifestando publicamente. A CIB também está se manifestando publicamente. Os representantes da Fiesp e Ciesp também estão fazendo isso, e várias entidades de classe estão também se manifestando. É preciso que ele dê guarida a isso, é preciso que ele ouça, mas ouvir do verbo entender, acolher o que for razoável, discutir, e isso não está acontecendo. É essa grande queixa que nós estamos fazendo. Daí também, no nosso limite de poder, não é? Fizemos ontem, tomamos a decisão de encaminhar uma orientação ao prefeito para que ele comunique à Câmara quinzenalmente quais são as providências que ele está tomando, quais são as providências que ele tomou e o que ele resolveu, o que ele está gastando, o que ele está recebendo. Nós temos que acompanhar. É fiscalização, um dos papéis da Câmara. E nós não estamos conseguindo fazer isso por falta desse tipo de informação e dessa transparência.
Bom, nós estamos conversando por telefone para a TV e Rádio Câmara Bauru com o presidente da Casa de Leis bauruense, vereador José Roberto Segala. Presidente, a gente aproveita o espaço para ressaltar que o Legislativo Municipal continua trabalhando de forma não presencial, mas bastante ativa e sintonizada com o momento em que vivemos, né, e os principais anseios da população. Qual é a expectativa com relação à convocação de novos trabalhos, de novas sessões extraordinárias em ambiente virtual? Lidiane e todos os que estão nos ouvindo e vendo, a Câmara Municipal, ela está pronta, ela está atenta. Convocar os vereadores é um processo muito simples, porque nós temos acesso a todos eles e estamos em contato várias vezes ao dia com os vereadores. Portanto, tão logo surja necessidade de tomada de decisão por parte da Câmara, a Câmara convocará imediatamente, através da presidência, uma sessão, ou mais de uma sessão, extraordinária para deliberar sobre isso. O que nós não estamos fazendo é convocar sessões se não há o que deliberar. Então, para trocar ideias, para conversarmos entre si, nós temos outros meios. Nós temos grupos, por exemplo, que nós montamos de WhatsApp, nós estamos conversando por telefone com muita frequência. Portanto, para trocar ideias, nós não precisamos de sessão. Nós precisamos de sessão para deliberar. Então, tão logo surjam projetos de lei que exijam que a gente discuta e vote, nós convocaremos imediatamente sessão extraordinária para qualquer dia da semana. A sessão extraordinária pode ocorrer fora do horário normal das nossas sessões. Não precisa ser às segundas-feiras. Segunda-feira que vem, por exemplo, vai ser ponto facultativo. Nós podemos convocar sessão para qualquer dia da semana e o faremos tão logo surja um projeto. Se o prefeito encaminhar de volta aquele projeto que nós ontem não pudemos votar e encaminhá-lo da forma como nós sugerimos que ele venha, nós já vamos fazer uma nova sessão, provavelmente na quarta-feira da semana que vem, sem dificuldade nenhuma. Bom, nós conversamos com o presidente da Câmara Municipal de Bauru, vereador José Roberto Segala, por telefone, para você, ouvinte, telespectador da TV e Rádio Câmara Bauru. Presidente, mais uma vez, obrigada pela entrevista, por nos auxiliar nesse trabalho de informar a população. Quem agradece sou eu, nós estamos sempre à disposição e, mais uma vez, cumprimento vocês, servidores da Câmara Municipal, que estão aí de plantão, atendendo a nossa necessidade de divulgação, utilizando o rádio, utilizando a nossa TV. Vocês estão de parabéns por essa cobertura e eu, como presidente, agradeço muito a compreensão de vocês de estarem se dispondo a esse trabalho. Muito obrigada, presidente, mais uma vez, e um ótimo dia. Muito obrigado mesmo para todos aí que estão nos ouvindo e ouvindo. Bom, agora uma prestação de serviço para você que nos acompanha aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru. O pedido de crédito ao Banco do Povo já pode ser feito de forma online. A informação é do governo do estado de São Paulo, que foi quem lançou essa nova plataforma. Para amenizar os efeitos econômicos da pandemia de coronavírus, estão sendo disponibilizados 25 milhões de reais para a tomada de crédito no Banco do Povo. O objetivo é socorrer micro e pequenos empreendedores nesse momento aí tão complicado da economia. A taxa de juros caiu de 1% para 0,35% ao mês. Já o prazo para o pagamento passou de 24 para 36 meses. Essas condições valem até o dia 30 de abril, mas podem ter o seu limite prorrogado. Bom, o novo site para solicitação desse crédito é bancodopovo.sp.gov.br. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações sobre a pandemia de coronavírus em Bauru e os seus efeitos na cidade, além das ações do Executivo, do Legislativo, na tentativa de amenizar aí as consequências da doença. Fique sintonizado em nossa programação.